Minha irmã estava na minha casa, aquela que vale $850.000 antes da reunião de família. Ela estava sorrindo. Papai disse que essa casa era meu presente de casamento, ela falou. Você acha mesmo que esse lugar é seu? Meu pai riu depois que eu já tinha pago 760 mil por ela. Você não pertence a esse lugar, ele disse. Eu não falei nada. Só peguei a escritura e mandei uma mensagem. Você acha mesmo que essa casa é sua? A Emma falou, a voz dela ecoando no teto alto, como se já fosse a dona do lugar. Ela estava parada bem ali na minha sala, descalça, com os saltos do lado da lareira, tipo como se estivesse medindo o tamanho do espaço antes de fechar negócio. Papai tinha prometido essa casa para mim, de presente de casamento. Ela se virou para mim com um olhar, como se eu estivesse invadindo a casa de outra pessoa. Eu ainda estava com a garrafa de vinho tinto na mão a que eu comprei achando que a gente ia ter uma reunião de família. Meus dedos apertaram o gargalo da garrafa. Eu nem tinha dito um oi. Aí o papai entrou, olhou para mim, olhou para Emma, e passou direto como se eu nem estivesse lá. Você trouxe dinheiro? Ele perguntou. Mas você não pertence aqui. Foi só isso. Nada de abraço. Nenhum bom te ver. Só ignorou os 760 mil que investi nesse lugar nos últimos 10 anos. Meu dinheiro suado. Uma vida inteira de economia. Anos de freelas difíceis. 2 empregos ao mesmo tempo. Sem férias, sem plano B. Eles ficaram ali, na minha cozinha, e agiram como se eu tivesse invadindo. Eu não falei nada. Só fui até a gaveta do lado do fogão, peguei uma pasta com um documento bem arrumado dentro e coloquei em cima da bancada. Papai olhou, forçou os olhos. A mandíbula dele até mexeu um pouco. Foi aí que ele entendeu. Então peguei meu celular. Calma. Sem brigar. Só mandei uma mensagem que eu já tinha escrito há meses. Não era porque eu achava que ia usar, mas porque sabia que um dia ia precisar. Mandei no grupo da família, a casa foi vendida. Silêncio. O rosto da Emma ficou pálido. Aquele sorrisinho dela sumiu na hora. Ela olhou de novo para a sala, para a lareira, a vista do cânion, o chão de madeira. Igual a quando alguém olha para algo que sabe que nunca mais vai ter por perto. Você tá mentindo, ela falou. A voz dela até falhou. Eu não respondi. Ela não fazia ideia de que os papéis já tinham sido assinados ontem. Que o dinheiro já estava na conta. Que tudo tinha sido finalizado 2 horas antes deles aparecerem ali, do nada. Mas nunca foi só sobre a casa, na real. Foi sobre a ideia de que, não importa quanto eu pague, não importa o quanto eu lute, no fundo eles sempre me veem como o garoto que vai aceitar tudo calado. Só que não mais. E quando a porta se fechou atrás deles, eu não fiquei com raiva. Eu me senti leve. Livre. Porque aquilo ali não era o fim. Era o começo. E eles não fazem ideia do que vem pela frente. O mais louco é que uma parte de mim ainda queria acreditar que eles não tinham feito por mal. Mesmo depois daquela cena na cozinha, Emma toda cheia de si, meu pai sendo cruel, e eu ali, calado, eu ainda ficava pensando, vai ver, eles só estavam estressados. Talvez tenha sido um mal-entendido. Mas o lance com família é o seguinte, quando alguém mostra quem é de verdade, e você insiste em esperar que seja diferente, você vira seu próprio carcereiro. E isso não começou agora, nem na semana passada. Começou anos atrás. Fui eu quem pagou os empréstimos da Emma quando ela largou a faculdade 2 vezes. Fui eu quem mandou dinheiro quando minha mãe disse que o cartão dela tinha sido clonado e que estavam esperando o reembolso. Mandei 1.000 aqui, 2.000 ali, sempre com aquele papo de até o mês que vem. 6 anos fazendo isso. Nunca recebi um centavo de volta. Nenhum obrigado. Nenhum cartão. Paguei o imposto da casa dos meus pais 3 vezes. Eles nem notaram. Achavam que o governo tinha parado de mandar as contas porque eles eram mais velhos. Também paguei o seguro do carro da Emma por 2 anos, depois que ela bateu o dela e disse que escorregou numa entrada com gelo, em pleno mês de julho. Aí ela apareceu com um carro novo e postou no Instagram. Alguns de nós simplesmente nasceram com sorte. Sem marcar ninguém, sem agradecer,
Como se aquele carro tivesse saído do nada ou melhor, da minha conta. E mesmo assim, eu não falei nada. Eu era tipo a rede de segurança invisível. Como eu ganhava bem, eles achavam que tinham direito ao meu dinheiro. Mas aí eu comprei aquela casa. E isso mudou tudo. De repente, eu tinha uma coisa que eles não podiam ignorar. Que não dava para pegar emprestado ou transformar em bagunça. E eles odiaram. Começou devagar. Uma noite, a Emma mandou uma mensagem no grupo da família. Mal posso esperar para me mudar para a casa dos meus sonhos. Grandes coisas estão vindo. Fiquei de olho. Eu não respondi, mas vi que minha mãe curtiu a mensagem. E meu pai respondeu. Essa é minha garota. Você merece o melhor. 2 minutos depois, a Emma me mandou uma mensagem no privado. Não se assuste se a reunião for na sua casa. Você é quem tem os quartos sobrando. Depois disso, começaram as coisas públicas. Uma foto da minha casa apareceu nos stories do Instagram dela. Eu nem sabia que ela tinha tirado. Legenda: manifestando minha visão de futuro. Mandei mensagem. De onde veio essa foto? Ela só me deixou no vácuo. E então veio o auge, a vaquinha. Sim, uma arrecadação no GoFundMe. A Emma criou uma campanha chamada Ajude a Construir a Casa dos Sonhos da Nossa Família. E na descrição, ela escreveu: essa casa está na nossa família há gerações. Meu irmão é só um substituto. Um substituto. Como se eu estivesse alugando a minha própria vida. As pessoas começaram a compartilhar. Primos distantes, colegas de escola que eu nem lembrava mais. Ela conseguiu arrecadar $14.000 em 3 dias. Fui tirar satisfação. Ela disse: não é nada pessoal. Você se apega demais às coisas. Sempre foi assim. E quando eu achei que não podia piorar, veio o vídeo. Um vídeo de 22 segundos no Facebook. Meu pai andando pelo meu corredor, fazendo um tour falso da casa do futuro genro. Aqui vai a mesa de sinuca. A Emma sempre quis uma. Provavelmente vamos derrubar essa parede aqui, aumentar a cozinha, fazer espaço para os netos. E para fechar, ele ainda diz: claro, somos gratos ao nosso filho por manter as luzes acesas enquanto isso. 700 curtidas. Dezenas de comentários. Uau, parece incrível. Mal posso esperar para visitar. Ninguém fazia ideia da verdade. Que a casa estava no meu nome. Que a hipoteca saía direto da minha conta. Que a única coisa que eles tinham era a cara de pau. Foi aí que eu parei de bancar o bonzinho. Comecei a cavar. Lembrei de uma coisa, o HD externo da Emma. Ela andava com ele para cima e para baixo. Vivendo dizendo: tenho backup de tudo. Nunca se sabe quando você vai precisar de um recibo. Fui até meu box de armazenamento e achei o backup que ela deixou lá anos atrás, quando eu ajudei ela a trocar de laptop. Pluguei e esperei. No começo era só besteira. Selfies, pastas com nomes tipo ideias underline pra underline madrinhas underline final underline v3 underline lol.pdf. Aí encontrei as pastas. As mentiras não somem fácil. Prints de conversas. Imagens editadas. Textos que ela mudou para parecer que eu tinha ameaçado ela. E-mails que ela reescreveu, mudando as palavras para me fazer parecer abusivo, agressivo. Até áudios ela mandou editar. Juntaram trechos de mensagens de voz para montar um áudio falso, como se fosse eu gritando. Ouvi minha voz dizendo: você não importa. Espero que sua vida desmorone. Era minha voz, mas toda cortada e colada, tipo aquelas notas de resgate em filme. Se você ouvir com atenção, dá para perceber os cortes, os pulos de áudio. Mas quem ia ouvir com atenção? Quase ninguém. Ela estava se preparando para alguma coisa. Copiei tudo. Depois fui olhar os dados, os horários. E aí veio o choque. Algumas mensagens tinham datas em que eu estava fora do país. Ela não só manipulou a família, ela estava montando um caso. Um caso para quê? Ainda não sabia.
Mas também não ia esperar para descobrir. Comecei meu próprio dossiê. E aí veio a virada final. 3 noites antes da tal reunião, recebi uma mensagem do Ron, um amigo antigo do meu pai, que eu não via há anos. Só pra você saber, seu pai tá mostrando a casa pra algumas pessoas. Disse que vai dar ela de presente pra Emma. Isso é verdade? Eu não respondi. Em vez disso, liguei pro corretor que me ajudou a comprar a casa. Falei só 4 palavras. Vamos colocar à venda. No dia da reunião, eles chegaram todos combinando. Emma toda de marfim e pérolas. Minha mãe com um vestido florido meio exagerado. E meu pai com aquele blazer que ele só usava quando queria parecer que ainda mandava em alguma coisa. Chegaram cedo. Claro que chegaram. Na cabeça deles, a casa já era deles. A reunião estava marcada para 5 da tarde. Os convidados iam começar a chegar por volta das 4:30. Mas às 15h48, ouvi o bip do portão e 3 pares de passos entrando pela entrada de mármore. De uma casa que, naquele ponto, eu já tinha vendido. Eu tava na cozinha, tranquilo. Tudo preparado do jeitinho que eu queria. Meu pai entrou primeiro, olhando em volta como se fosse o dono do lugar, fazendo aquela inspeção final de assenhorio. Ele disse: "Então é a grande despedida, né? Bom, antes tarde do que nunca. É só assinar os papéis depois da festa e tá tudo certo." Eu não respondi. Emma veio logo atrás dele, parou bem no meio da sala e abriu aquele sorrisão, tipo noiva indo pro altar. "Ai, tô doida pra pintar esse lugar. Talvez esse cinza horroroso finalmente suma." Sem ofensa. Minha mãe foi a última a entrar. Como sempre, ficou calada. Ela nunca falava nada mesmo. Eu só fiquei observando. Deixei eles falarem, se sentirem em casa, subirem lá no topo. Porque a queda ia ser grande. Aí a campainha tocou. Fui abrir. E lá estava ele, Zack. Ex da Emma. Aquele que ela pisou e largou. Aquele que só saiu de perto depois de ficar sem nada. Mas agora ele parecia mais firme, mais confiante. Tava com uma pasta na mão. O rosto da Emma desabou na hora. "O que você tá fazendo aqui?" Ela perguntou. Zack não respondeu. Só entrou, fez um sinal com a cabeça para mim e colocou a pasta na bancada da cozinha. "Acho que tá na hora da família conhecer a verdadeira Emma", ele disse, alto e claro. Aí ele abriu a pasta. Lá dentro tinha prints, transcrições e uma linha do tempo detalhada com mensagens e áudios, tudo do HD que eu tinha achado. Com datas, verificado, organizado. Meu amigo da perícia digital me devia um favor. Emma surtou. "Isso é falso. Você não pode chegar aqui trazendo lixo. Senta." Eu falei. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Mas não soou como um pedido. Soou como ordem. Ela parou. Meu pai foi até a pasta, pegou uma folha. Leu. Só uma. A cara dele ficou estática. Sem reação nenhuma. Então eu falei. "Essa aqui é uma mensagem que a Emma mandou pro chefe do Zack, fingindo ser uma ex-namorada. Tentou fazer ele perder o emprego." Silêncio. E essa, continuei, é uma conversa falsa que ela criou entre mim e ela, como se eu tivesse ameaçado ela. Aí fui até a mesa de jantar, peguei o tablet que já estava lá preparado, toquei na tela. Começou a tocar um áudio. Minha voz, toda cortada, picotada, montada. "Você não é nada. Eu sempre te odiei." O papai deu um leve tremor. Minha mãe deu um passo para trás. Foi aí que deixei o pendrive cair em cima da mesa. Tudo que ela já mentiu, tá aí. Com data, com provas. Recuperável. Emma começou a tremer. "Você tá fazendo um escândalo." Ela gritou. "Não, eu falei. Eu tô terminando um." Aí chegou o segundo convidado, meu avô. Pai do meu pai. Ele não falava com ninguém da família fazia mais de um ano. Mas era o único em quem eu confiava para falar a verdade, doa quem doer.
Ele entrou calado, com aquela presença que assusta sem precisar dizer nada. Na hora, o rosto do meu pai ficou branco. O vô foi até a mesa, olhou os papéis, depois olhou para Emma. Você sempre foi igual ao seu pai, ele disse. Depois virou pro meu pai. Você mentiu. Usou esse menino. Roubou dele. E deixou sua filha fazer pior ainda. Foi aí que meu pai desabou de vez. Não entra na minha casa. Ele gritou. Não é sua casa, eu respondi. Peguei um envelope branco do meu bolso de trás e empurrei para cima da mesa. Esse é o contrato de venda. Final. Assinado, registrado e fechado ontem. Emma regalou os olhos. Você vendeu a casa? Vendi. Pelo valor total. Sem desconto, sem mimo, sem herança. Meu pai tentou reagir. Mas... Você mente, eu cortei. Emma virou para ele. Você prometeu. E ele explodiu. Eu disse o que precisava dizer. Você acha que isso é sobre você? Eu construí essa família. O vô levantou a mão, cortando ele. Não. Você destruiu ela. Aí eu olhei para todos. Para Emma, que me usou. Para minha mãe, que ficou calada. E pro meu pai, que manipulou tudo como um vigarista cansado tentando aplicar o último golpe. Vocês disseram que eu não pertencia a que eu falei. Então tá. Eu tô indo embora. Mas vou levar comigo tudo aquilo que vocês achavam que era de vocês. Me virei e saí. Não fiquei pro resto da reunião. Não esperei os outros convidados. Deixei eles lá, naquela casa que achavam que era deles. Cercados por provas de que tudo que construíram foi em cima de mentiras e da minha lealdade roubada. E a única coisa mais alta que o silêncio atrás de mim, foi o barulho da porta da frente batendo. Não voltei para casa naquela noite. Nem no dia seguinte. Fui para um hotel. Daqueles calmos, chiques, que eu sempre passava na frente e pensava. Quem sabe um dia. Reservei 2 semanas. Paguei tudo adiantado. Não era porque eu não tinha para onde ir, mas porque eu precisava de espaço. Precisava ficar longe. Olhar para minha vida sem eles no meio do quadro. Serviço de quarto, café na varanda, caminhadas longas sem celular. Mandei uma mensagem pro meu gerente. Vou tirar uma semana de folga. Desliguei tudo. No primeiro dia, começaram as ligações. Minha mãe. Depois de novo. Depois mais uma. 18 chamadas perdidas em um só dia. Não atendi nenhuma. No terceiro dia, meu pai mandou uma mensagem. O que você fez? Tá tudo desmoronando. Eu li, dei um print, e salvei numa pasta nova com o nome. Problema deles agora. No quinto dia. Emma apareceu no hotel. Ela não sabia qual era meu quarto, mas estava no saguão. Usando aqueles óculos escuros enormes e segurando um papel ou uma pasta. Sei lá, parecia mais uma encenação. Eu a vi do elevador. Esperei. Ela parou, olhou em volta. Voltei pro elevador. As portas fecharam. Deixei ela ali. No 9º dia, o tabelião ligou. O pagamento tinha caído. A casa estava oficialmente vendida. A conta que eu tinha aberto em segredo, meses atrás, agora estava ativa. Protegida. E bem longe das mãos deles. Não senti vitória. Senti paz. Silêncio. Mais tarde, naquela mesma noite, eu fiz algo que estava adiando há anos. Registrei minha própria empresa. Uma agência discreta, pequena, minha. Para ajudar pessoas que desconfiam de abuso financeiro ou manipulação dentro da própria família. Sem campanha nas redes, sem vídeo bombando. Só um site simples e uma lista de espera. A verdade é que tem muita gente cansada de ser usada por quem diz que ama. Os clientes vieram rápido. Um colega antigo de trabalho, um amigo de um amigo. Até um investidor que meu pai já tinha tirado sarro, dizendo que ele não tinha coragem. Ele apareceu com um contrato e um cheque. E pela primeira vez em muito tempo.
Eu não me senti como a segunda opção. Mas, na casa deles, o caos já tinha começado. Um vizinho da antiga rua me mandou mensagem. Tua mãe apareceu aqui pedindo dinheiro emprestado. Disse que vocês brigaram. Tava chorando. Eu só respondi. Não acredita em nada. Eu não faço mais parte dessa história. Ele entendeu. Na quarta semana, chegou uma carta do banco, confirmando que meu nome foi oficialmente retirado de todas as contas ligadas à casa dos meus pais. Agora, a responsabilidade era toda deles. Se não pagassem, iam ter que lidar com as cobranças. Eu não vacilei. Não liguei para explicar. Não perguntei se estavam bem. Só apaguei a última senha que tinha salvo. Naquela mesma semana, recebi uma mensagem de uma conhecida da minha mãe. Ela escreveu: Você mudou. Aposta que quer destruir sua família. Que não é mais o mesmo filho. Respondi com uma frase só. Eu só parei de me destruir. Essa foi minha última resposta. Sem discurso. Sem briga. E então, tudo ficou quieto. Sem ligações. Sem culpa. Só silêncio. Mas não o tipo de silêncio solitário. Era o silêncio bom. O que deixa você dormir sem apertar os dentes. O que te deixa fazer café da manhã sem esperar que alguém peça algo em troca. Um silêncio que não é castigo. É liberdade. A última vez que vi qualquer um deles foi no dia em que fechei a porta daquela casa. Minha casa. 2 meses se passaram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada, até que começaram os sussurros. Não foi uma reunião, não foi arrependimento. Foi uma tentativa de consertar as coisas. Um dos contatos da minha agência me mandou o nome de uma pessoa no relatório de fraude. Alguém pedindo ajuda para moradia, mas com um histórico de renda duvidoso. A pessoa era Emma, com meus pais como co-signatários. Eu não fiz nada. Não respondi. Só anotei mentalmente. Eles ainda estavam tentando enganar o sistema, mesmo sem mim. Uma semana depois, meu contador me ligou. Alguém tentou registrar uma empresa usando minhas credenciais antigas. O IP foi rastreado até a cidade do meu pai. O jogo começou. Mas eu não gritei, não avisei. Só cortei tudo. Fechei as contas que ainda estavam abertas. Cancelei o último acesso da minha mãe para verificar o saldo. Renomeei minha empresa, registrei sob um novo nome e fiz de tudo para que eles não conseguissem mais me contatar. Então fiz algo definitivo. Mudei meu nome. Não foi para chamar atenção, não foi por drama, foi por controle. Adotei o sobrenome do meu avô, o único homem da família que me olhava nos olhos e não se mexia quando eu chorava. Meu primeiro nome ficou o mesmo, mas de alguma forma agora soava diferente. Livre. O novo escritório era pequeno, limpo, organizado. Sem distrações, sem bagunça, sem pessoas que eu não escolhi. Na entrada, coloquei uma placa de prata. Não trabalhamos com família. As pessoas perguntaram se era uma piada. Não era. Era uma declaração. No começo, não convidei ninguém do passado. Nenhum velho amigo da família. Nada de parentes com boas intenções. Só minha equipe, pessoas em quem eu confio, pessoas que não precisam de mim como seu apoio emocional para conseguir funcionar. Então, algo silenciosamente perfeito aconteceu. Um dia, parei para tomar um café, o mesmo pedido, no mesmo lugar, e ouvi uma voz atrás de mim. Minha mãe. Eu não ouvia a voz dela há meses. Era a mesma, mas de algum jeito, parecia menor. Ela me viu e parou. Eu me virei, olhei diretamente nos olhos dela e passei por ela como se ela não fosse ninguém. Sem raiva, sem palavras, só silêncio. Pela primeira vez na vida, ela não falou. E pela primeira vez na minha vida, eu não me importei. Agora, meu apartamento tem tetos altos, janelas grandes, móveis que eu escolhi, sem roupas usadas, sem fantasmas, sem bagunça. Não há retrato de família na estante, só uma foto emoldurada. Eu, em pé na frente do novo escritório, segurando as chaves como se fossem uma espada.
E na caixa de correio, um novo sobrenome, sem história, sem vergonha. Um vizinho uma vez me perguntou por que escolhi esse nome. É uma homenagem? Ele perguntou. Eu respondi, não, é o único nome que nunca me mentiu. Há algo muito poderoso em desaparecer sem dar explicações, em deixar as pessoas falando sozinhas tentando entender por que você parou de responder, por que parou de salvar, por que parou de ser aquele que sempre voltava. Eles não entendem. Não foi fácil. Foi uma dor lenta. Anos de pequenas traições, dores engolidas, sacrifícios invisíveis, até que um dia eu simplesmente saí do fogo e não olhei para trás. Ainda recebo perguntas de pessoas que ouviram algo. Eles perguntam, você sente falta deles? Eu sorrio e digo, você não pode sentir falta do que nunca teve, porque o que eu tinha não era amor, era vantagem. E no momento em que parei de deixar eles me usarem, todo o castelo de cartas desmoronou. Uma noite, passei pelo escritório depois do expediente. A placa prateada na porta refletia a luz da maneira certa. Não trabalhamos com família. A placa brilhou e, abaixo dela, coloquei uma segunda linha. Naquela semana, uma nova mensagem, pequena, mas permanente. Se você acha que eu te devo algo, você nunca foi da minha família, para começar. Ninguém verá, a menos que esteja realmente olhando. Mas elas vão olhar, porque eu sei como essas histórias se espalham. Sei que, um dia, alguém vai chegar naquela porta e se perguntar o que aconteceu com o garoto quieto que costumava distribuir dinheiro como se fosse curativo. Eles vão ver a placa, vão ver o nome e saberão que ele se foi. E o homem que o substituiu não vai se importar com ninguém. Não sou mais uma arma, mas ainda sei cortar. E dessa vez, eu não vacilei.